Ela é produtora dos programas Nos Bastidores com DT, Game Up e Cesta Básica. Hoje estamos aqui com Bárbara Camilo para contar um pouquinho sobre a vida dela. Ei, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, Mariana, e você? Tudo bem. Bárbara, a sua vida foi marcada por alguns acontecimentos que fizeram você amadurecer um pouco mais cedo. Compartilha com o pessoal um pouquinho da sua história. Bom, Mariana, minha vida é marcada por muitas coisas assim, que geralmente na vida da maioria das pessoas não passam por isso. O primeiro acontecimento que me marcou foi o dia que eu conheci meu pai. Eu conheci meu pai com 13 anos de idade. Infelizmente, quando eu nasci, os meus pais se desentenderam e se divorciaram. E aí meu pai não me registrou, houve uma confusão lá e ele não me registrou. Então, quando eu tinha 13 anos, eu pedi para minha mãe, eu quero conhecer meu pai, é um direito meu, eu preciso conhecer meu pai. A gente morava na mesma cidade e eu não tinha visto sequer uma foto do meu pai, não tinha noção de como ele era. E aí, com 13 anos, houve esse encontro e eu pude conhecer meu pai. Junto com meu pai, vieram muitas coisas, né? Nosso relacionamento de início não foi muito bom, porque a gente ficou muito preso ao passado. Eu queria saber o que tinha acontecido, por que tinham separado, de quem que era a culpa, e nisso surgiram conflitos, né? E a gente, durante algum tempo, não desenvolveu um bom relacionamento, realmente. E aí, quando a gente começava a se entender, começava realmente a ter um relacionamento de pai e filho, houve uma tragédia que acabou com tudo, assim, que foi quando ele morreu. Ele sofreu um acidente e foi vítima fatal. Infelizmente, foi um acidente que acabou com a vida dele, né? E foi, assim, desastroso, assim, pra mim, porque eu convivi com meu pai durante 5 anos apenas. Eu conheci ele com 13, ele morreu quando eu tinha 17. Então, assim, você acaba de ganhar um pai e depois de tanta luta, acaba de entender que ele realmente é seu pai e aceitar que ele é seu pai e no mesmo instante você perde. Nessa época também, um pouco antes dele falecer, ele me contou que eu tinha um irmão, que era fruto de um relacionamento dele com outra pessoa e na sequência ele morreu, então não pude conhecer esse irmão assim a fundo. Eu estive com ele uma vez e ele falou que era meu irmão, só que naquela época eu tinha acabado de perder meu pai, aquela confusão, minha cabeça estava a mil. Eu tive medo de ser uma pessoa que quisesse se aproveitar realmente da situação e não quis conversar, não quis nem escutá-lo. E agora, recente, eu tive uma notícia também péssima, que ele faleceu, esse meu irmão, e parecido com meu pai, em um acidente, né? Meu pai teve um acidente de carro e ele foi com uma moto. E meu irmão tinha apenas 20 anos. E agora que eu fui realmente procurar saber quem era, ver fotos, realmente saber quem era a pessoa, e eu realmente descobri que ele é a cara do meu pai e realmente era meu irmão. Então não tinha como negar que ele era meu irmão. Foram coisas que foram difíceis para mim, porque faz falta a presença masculina, a presença de um pai, faz falta sim. Mas eu devia ter enxergado também, às vezes a gente se coloca fica tanto doído, tanto dodói, se coloca tanto como vítima, que eu não enxerguei que aquele menino, meu irmão, ele era mais vítima do que eu. Ele também era vítima, porque se eu não tive pai durante muitos anos, ele não teve nunca, porque assim que ele conheceu, o pai dele morreu também. A minha mãe teve um outro relacionamento e teve um filho, né, que era meu outro irmão, com quem eu convivi. E quem ajudou minha mãe a me criar foi minha avó. E assim, minha avó, ela sensacional. Ela que foi meu pai, ela que foi minha mãe, ela que me deu força. Se não fosse minha avó, eu nem sei se eu estaria aqui hoje, sabe? Porque assim, em todos os momentos ela sempre me apoiou incondicionalmente. Ela, inclusive, me considera como filha, fala pra todo mundo que eu sou filha dela. É um relacionamento, assim, mesmo de mãe e filha com a minha avó. E ela é uma pessoa muito sábia, sabe?
Então ela me deu uma educação sensacional, ela sempre me mostrou que nunca me privou de nada, mas sempre me mostrou o que é certo e o que é errado e me deixou escolher. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, assim. Foi uma pessoa assim que não me deixou cair, sabe? Logo depois que meu pai morreu, né, passou um período e eu estava terminando o ensino médio e tinha que escolher qual profissão que eu ia seguir. E eu fiquei pensando, o que eu sei fazer, assim? Eu gostava de escrever e achava que sabia escrever. O que tem mais, assim, parecido que eu possa utilizar isso? E aí surgiu o jornalismo na minha cabeça, assim, falei, acho legal. E coincidência ou não, era no que meu pai trabalhava, meu pai era jornalista. E aí só que na minha cidade, que é Teoflotone, interior de Minas, não tinha boas faculdades na área de comunicação. Então eu falei, vou ter que sair da cidade, né? E aí eu fiz ProUni, fiz Enem, fiz ProUni e consegui uma bolsa na Newton Paiva aqui em BH. E foi outro processo também de separação, que eu nunca tinha saído de casa, tive que deixar minha avó. Foi bem puxado, assim, porque a gente era muito agarrada. E vim pra cá, morar sozinha. Foi um desafio, assim, enorme, porque a menina besta do interior veio pra capital sozinha. Eu tinha 18 anos e, assim, passei muitos perrengues, muitos apertos aqui, porque eu era muito inocente na época, eu era realmente muito besta, assim, sabe? E o que te inspira? Não é uma coisa que me inspira, mas sim uma pessoa. É a minha avó. Porque, assim, pra mim, a minha avó é sinônimo de doação. Ela dedicou a vida dela, né, pra mim, dedicou pra minha criação, pra minha formação e me deu amor incondicional. Ela abriu mão muitas vezes de coisas dela. Por exemplo, quando eu mudei pra cá, pra BH, ela ia ficar sozinha, porque eu é que era a companhia dela. Ela, em momento algum, falou disso. Ela me apoiou incondicionalmente. Ela falou assim, você tem que ser alguém na sua vida, você tem que conseguir, sim, se formar, conseguir ter um trabalho, você não vai me ter pra sempre. Então, assim, é uma pessoa mesmo que me inspira e é essa mulher que também passou por muitas lutas, passou por muitas dificuldades e em momento nenhum pensou em desistir. Nem passa pela cabeça dela uma coisa assim que ela não cogita. Ela teve muitas dificuldades, ela passou coisas mais difíceis do que eu. E jamais pensou em desistir, jamais perdeu a alegria de viver. Agora eu vou falar uma porção de palavras e você pode falar o que vier primeiro na sua cabeça. Respeito. Necessário em qualquer relação. Família. Tudo. Vida. Luta. Deus. Deus, sem Ele não há caminho, não há nada. Música. Rock. Amor. Minha avó. Na minha vida não foi fácil, não foi. Não vou te negar, não vou falar foi uma maravilha. Não foi fácil. Tudo que eu conquistei foi com muita luta, com muito suor. Mas eu não me faço como vítima. Isso tudo foi aprendizado. E pra mim e pra eu passar para outras pessoas.